Bem, ainda falando da etapa, que ainda é etapa 1, como digo, né, estamos atacando os objetivos específicos, introduzir conceitos básicos, né, e utilizando a apostila aqui, né, lógica de programação, né, essa terceira edição, uma excelente apostila aí, né, estamos vendo a questão do capítulo 2 que traz alguns conceitos, tá? Próximo item que a gente precisa criar material, que você, né, a bolsista Amanda, vai precisar criar, aula explanando a questão das expressões aritméticas, que é algo que precisa ser mostrado isso para o aluno, né? Porque o aluno, de que forma eu vou mostrar de maneira didática isso para o aluno? Por isso que a gente precisa entender esses conceitos, para depois a gente fazer o correlativo dentro lá do Arduino, que é uma ferramenta que vai atrair a atenção do aluno. Tá? O objetivo desse trabalho é fazer um material que atrai a atenção do aluno e faça com que ele desenvolva habilidades, né, dentro de sala de aula, de raciocínio, né, e desperte interesse para a programação. Né? Sabemos que somente aula em livro, até mesmo programando usando programas ideais específicos, não são o suficiente. A gente precisa partir também para a prática. E o melhor que a gente pensou aqui para o trabalho é utilizar o Arduino, que a gente vai ver isso na etapa seguinte. Tá? Primeiro aqui a gente está criando conteúdo didático que você vai estar apresentando para mim. Isso aqui é a terceira etapa. Bom, aí precisamos falar das expressões aritméticas, né? Bom, temos aqui, dentro das expressões aritméticas temos os operadores aritméticos, tá? O que são os operadores aritméticos? O básico, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? E os exemplos aqui de como isso a gente já sabe, né, como é que funciona. Só para entender a multiplicação, usamos o símbolozinho do asterístico, né, dentro da informática, e não x. E da divisão a barra, que normalmente a gente utiliza dentro de sala de aula. Só curiosidade aqui, tá? Então, dentro aqui, das expressões aritméticas, já temos operadores aritméticos. Isso precisa ser revisado, né? Porque isso aqui supõe-se que o aluno já sabe, né, o significado. Aí temos aqui a questão da potenciação e radiciação. No caso aqui, na informática, ela é representada dessa forma aqui, né? Um número, por exemplo, 2 elevado a 10, tá? Como é que eu faço isso? Não dá para eu desenhar com um lapisinho, preciso colocar isso no computador. O computador reconhece dessa forma: pote x e y, onde o x x elevado a y, tá? Por exemplo, aqui, no caso aqui, o exemplo, pote 2, 3, então é 2 elevado a terceira, tá? Pote, potenciação. E radiciação é raiz, né? Então, rad de um número, rad x, por exemplo, a raiz de 9, tá? Então, esse aqui ainda fazendo parte das expressões aritméticas, tá? Temos aqui também, mais 2, que é que a gente chama o resto, né? E o quociente da divisão, né? Que no caso é a parte inteira. Então, na informática é necessário entender, né, o que é um e o que é outro, né? Por exemplo, aí, no mod 9 mod 4 resulta em 1, porque 9 dividido por 4 vai dar 2, que é 8, né? E sobra 1. Então, nesse mod, o que me interessa é o resto, que é 1. Tá? Por exemplo, aqui, se eu pegar agora o div, substituir o mod e colocar o div, 9 dividido por 4, né, vai dar, eu consigo até número 2.
né? E vai sobrar um resto, só que no caso o resto não me interessa. Interessa o quociente da divisão, a parte inteira da divisão. Então perceba, operadores aritméticos, potenciação e radiciação, operadores de resto e quociente. Tá? Então, também precisa criar um material didático explicando isso. Né? Esse livro aqui auxilia bastante, né, no entendimento. A gente precisa criar o nosso material didático. Tá? E também precisamos entender, Amanda, a questão da prioridade. Tá? Obviamente, os parênteses mais internos sempre são os prioritários. Por exemplo, aqui, ó, parêntese mais interno aqui, ó, dessa questão aqui, ó, pote. Sabemos que o pote é a potenciação, né? Que é 5 ao quadrado no caso. Nesse caso a gente não é feito por primeiro, tá? O que a gente faz por primeiro é o parêntese da radiciação aqui, ó. Por exemplo, o rad, olha como eu vim aqui no exemplo, o rad é um número, é a raiz de algum número. Nesse caso aqui, perceba que a gente ainda não sabe que número é esse. Precisamos fazer essas operações mais internas aqui, tá? No caso, né, a prioridade dentro do parênteses interno que a gente precisa atacar e dentro desses operadores, né, a multiplicação ele já aparece já como uma prioridade, né, na operação, obviamente. Então 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, pronto. Então matamos os parênteses internos, é o que exatamente ele fala aqui, ó. Parênteses mais internos tem prioridade. Pote e rad também é uma prioridade, né? Se não tivesse esse mais interno aqui, ó, o pote e o rad teria a mesma ordem, né? No caso, posso fazer tanto um quanto o outro, tá bom? Então, você precisa mostrar, fazer uma aula que contenha, explicando o que é um operador aritmético, o que é potenciação e radiciação dentro da informática, é claro, né? Usando essa representação aqui. E o que seria o mod e o div, né? Dentro aqui da informática. E temos aí, ó, exemplos, né? Então você vai, com base nesses exemplos aí, tá? Preparar material didático e uma aula que mostre essa terceira etapa, tá? As datas de entrega, obviamente que eu vou ainda combinar com você, mas que fique claro, né, que essa é uma terceira etapa e precisa ser mostrado uma aula falando só sobre isso. Então já percebe, já temos 3 aulas, né, só tratando conceitos iniciais, tá bom?